Ai, gente, hoje eu resolvi contar pra vocês alguns livros que eu já li que eu gosto bastante, que a história é contada por uma criança ou que se passa por uma criança. Eu gosto bastante desses livros, dessa pegada infanto-juvenil, que dá pra você ler quando você é criança, quando você é jovem e quando você é adulto, porque sempre é uma experiência muito gostosa de se ler um livro assim. Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo aqui e também ativa o sininho da notificação. E se você não segue o Estante de Papel lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra você, porque lá a gente conversa, interage bastante, eu faço bastante brincadeiras nos stories e é sempre muito gostoso ficar trocando essas figurinhas aí sobre leituras com vocês. E lembrando que você pode comprar os livros que eu citar aqui no vídeo ou qualquer outro produto da Amazon usando o meu link, e aí você me ajuda muito no crescimento do canal. Mas então vamos lá que eu quero contar pra vocês quais livros eu separei. Bom, eu quero começar com um livro, uma duologia na verdade, que me emocionou muito quando eu li. Eu tô falando desse livro aqui, A Guerra que Salvou a Minha Vida. Essa história se passa em Londres, logo no início da Segunda Guerra Mundial, e aqui a gente vai conhecer a Ada. A Ada, ela acha que tem 10 anos e ela vive trancada no apartamento da família dela, né? Ela vive com a mãe e com o irmão e ela fica trancada. Então o mundo, ela só conhece o mundo através da janela do apartamento, ela vê lá fora as crianças brincando, vê seu irmão brincando e ela fica trancafiada porque a mãe dela tem vergonha dela. Isso porque a Ada nasceu com o pé torto e a mãe dela não aceita isso, então tem vergonha da menina. E ela é muito maltratada pela mãe, ela sofre muitos maus tratos pela mãe. É um relato até difícil de se ler, você pensar que uma criança como a Ada é tão maltratada pela mãe, sabe? É um relato forte quando a gente lê. E a Ada vê na guerra a oportunidade de salvar a vida dela. Então, quando os bombardeios começam em Londres, ela e o irmão se unem, porque eles são muito unidos, nunca ficaram separados, e resolvem fugir para que a Ada tenha a chance, então, de ter uma vida melhor e de ser finalmente amada, né? Que é o que ela mais quer, entender porque não gostam dela, porque a mãe não gosta dela, o que ela tem de tão errado. E aí nós temos a continuação, que é A Guerra que Me Ensinou a Viver. Eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque senão vou dar spoiler para quem ainda não leu o primeiro, mas então a gente continua acompanhando a vida da Ada e porque essa guerra ensinou ela a viver de uma forma diferente. O que eu mais gostei nessa história é que a gente tem um relato da Segunda Guerra Mundial pelos olhos de uma criança. Nós já lemos várias histórias com relatos de soldados, né, fictícias ou não, mas de soldados, de quem esteve na guerra, e aqui a gente vê uma criança contando que foi justamente essa guerra que tanto apavorou o mundo que salvou a vida dela, porque na verdade a guerra para ela começou dentro da própria casa dela. É uma história magnífica, tocou muito no meu coração a maneira como a história é contada, conhecer a vida da Ada, o sofrimento pelo qual ela passou, e mesmo assim ela era uma criança muito doce e que se questionava por que a mãe dela não gostava dela. Então a gente acompanha todo o crescimento da Ada através desses dois livros e como ela começa a se aceitar melhor e entender que o problema não estava com ela. E uma pausa pra gente falar dessa edição maravilhosa da Dark Side, né? Acho sempre incrível. As duas edições são maravilhosas. Deixa eu mostrar essa aqui também, porque eu acho essa muito linda. Tem imagens muito interessantes nos livros, né? Tanto no começo quanto no final. A diagramação também é excelente, então eu gosto muito dessa história, acho uma história muito tocante. Sempre recomendo quando alguém me pergunta uma história aí que se passa com uma criança. Continuando então, esse outro livro aqui, Minha Vida Fora dos Trilhos, também é da Dark Side, também uma edição belíssima. Como, né, a maioria dos livros da editora, ó, vem até um postal. Sempre muito bonita, a diagramação sempre muito bonita também. E neste livro aqui, a gente vai conhecer então a Abilene, ela tem 12 anos, e ela foi mandada para uma cidadezinha aí no Kansas, enquanto o pai dela trabalha em uma ferrovia. Ela tá entediada porque é uma cidade onde só tem pessoas mais velhas, onde nada acontece, e ela é uma criança de 12 anos em busca aí de aventuras. Até que ela descobre então uma caixa de charutos onde tem algumas fotos e lembranças, e ela começa a conhecer outros tempos dessa cidade, começa a encontrar segredos dessa cidade, e começa a se aventurar nessas informações que ela encontrou. A partir daí a história se divide em duas linhas temporais, passado e presente. E a gente vai conhecer então melhor os habitantes dessa cidade e por que eles estão onde eles estão hoje. É uma história de muito aprendizado e uma história de criança também para mostrar que tudo é o que parece, né? Ela chegou numa cidade onde ela achou que nada ia acontecer e ela vai acabar vivendo uma grande aventura e conhecendo a história dos moradores e também da cidade. Gosto bastante dessa história e gosto muito da narrativa dessa autora, que também é a autora do próximo livro que eu vou falar pra vocês, que é esse aqui, Em Algum Lugar nas Estrelas. Esse livro me emocionou muito quando eu li, e ele trata do luto e da perda através dos olhos de crianças, então assim, é impossível não ficar emocionado. Eu chorei bastante mesmo quando eu li, me tocou muito essa história.
Esse livro também se passa na época da Segunda Guerra Mundial e aqui a gente vai conhecer o Jack. Ele tem 10, 11 anos e ele é levado para um colégio militar, né, um colégio interno. O pai dele deixa ele lá, ele acabou de perder a mãe, então ele tá em um momento muito confuso da vida dele. E ele tem um pouco de dificuldade de se enturmar com o pessoal ali da escola. E é lá que ele vai conhecer o Early. O Early, ele é uma criança muito enigmática e muito inteligente, mas por trás dessa genialidade dele, ele tem muitos aspectos diferentes, muitos comportamentos diferentes e muita dificuldade em se relacionar não só com as pessoas, mas com o mundo também, né? Com o mundo fora da bolha dele. Então os dois vão acabar criando aí uma amizade, vão acabar se conhecendo, criando essa amizade. E nas festas de final de ano todo mundo volta para suas casas, menos os dois, eles ficam na escola. E é então que eles decidem partir em uma aventura em busca do urso Apalache, do lendário urso Apalache. E durante essa jornada, eles vão encontrar piratas, criaturas fantásticas e quem sabe até trazer de volta à vida os mortos. Que é isso que eles querem afinal, eles estão em busca aí de respostas para a morte, para o luto. E é durante essa jornada que eles vão enfrentar o luto, cada um à sua maneira. E a gente vai entendendo os processos disso para uma criança. Uma coisa que eu gosto muito nessa história é que o Early, ele tem vários indícios da síndrome de Asperger, mas a síndrome só foi diagnosticada, descoberta mesmo anos depois da Segunda Guerra Mundial. Então em nenhum momento isso é citado abertamente no livro, mas a autora colocou todos os indícios e trabalhou isso com muita doçura, construindo o Early de uma maneira fantástica. Ele é um personagem maravilhoso. Eu gosto de tudo mesmo nessa história. E eu acho que também o que é mais legal é que a narrativa ela é toda construída pra colocar em dúvida assim o que a gente acredita. Porque afinal a gente tá na mente de duas crianças, então ou tudo é uma grande coincidência, ou tudo é uma fantasia. E a gente não sabe, a gente tá só acompanhando essas duas crianças aí enquanto eles buscam respostas por uma coisa que tá na vida deles hoje, que é o luto, que é a morte. É fantástico, chorei muito, acho que todo mundo deveria ler, porque quando o livro termina ele dá aquele quentinho no coração de que a gente pensa assim, se duas crianças passaram por isso, eu também consigo passar. Então deem uma chance para esse livro que vocês vão amar. Quem não gosta de livros que envolvam crianças e animais? Essa é a proposta desse livro aqui, Pax. Um livro muito emocionante, eu acho essa capa uma fofura, ele é capa dura também. E olha só que legal, ele é super fácil de ler, porque além dele ser curtinho, a diagramação dele é bem espaçada, as letras são grandes, então ele é bem facinho de ler. Aqui a gente vai conhecer o Peter e o Pax, a raposinha dele. E eles são inseparáveis, o Peter resgatou o Pax quando ele era ainda um filhotinho e os dois cresceram juntos. Mas agora o pai dele vai servir na guerra e obriga o Peter a abandonar o Pax e devolver a raposinha para a natureza. Quando o Peter chega na casa do avô dele, onde ele vai morar enquanto o pai dele está servindo na guerra, ele percebe que ele está no lugar errado, que o lugar dele é ao lado de Pax, e parte em uma aventura, uma jornada aí durante a guerra para encontrar então a sua raposinha. Enquanto isso, a raposa também não quer ficar longe do seu menino, do seu amigo, e também parte aí na sua própria aventura, nas suas próprias descobertas para tentar reencontrar então o seu melhor amigo. Esse livro é dividido nas duas perspectivas, a gente acompanha a perspectiva do menino e também da raposa. A raposa também é uma narradora dessa história. O legal aqui é que a gente está vendo o Peter enfrentando a ferocidade do pai dele e partindo em busca disso que ele acredita, que é estar ao lado do melhor amigo dele, e a Pax, que é uma raposa domesticada, tendo que viver na natureza, tendo que encontrar esse seu lado mais selvagem. É um romance atemporal, ele fala sobre relações familiares, sobre amizade, sobre a ligação do homem com o meio ambiente e sobre a coragem que a gente tem que ter de enfrentar a nós mesmos, sabe? De enfrentar os nossos medos, de perceber que aquilo que a gente tem medo, se for enfrentado, pode ter aí um bom resultado, e é isso que esses dois vão tentar mostrar ao tentar, então, um encontrar o outro. É muito emocionante também, eu gostei muito dessa história, como eu falei, envolve criança, envolve animal, o próprio animalzinho também narra a sua parte da história, então a gente também sente os medos que ele tá sentindo. É uma história muito bonita, acho que toda criança, adolescente e adulto deveriam ler e experimentar a sensação que essa narrativa traz. Não sei se eu chorei mais com o livro ou com o filme de Extraordinário, o que eu sei é que eu me emocionei muito com essa história aqui. A gente vai conhecer então o August. O August, ele nasceu com uma síndrome que causa uma severa deformidade facial e por isso ele já passou por vários procedimentos, várias cirurgias. E ele nunca frequentou a escola, mas isso vai mudar, porque ele então é matriculado para começar o 5º ano em um colégio particular em Nova York. E se já é difícil ser aluno novo em uma escola, imagina você ser um aluno novo e ter um rosto aí diferente, uma aparência diferente. Esse livro é contado da perspectiva do August, dos seus familiares e também dos seus amigos. Vários capítulos aí são intercalados com momentos comoventes ou momentos descontraídos, para fazer a gente chorar, para fazer a gente rir.
mas tudo que o August quer é ser aceito. Ele quer provar que o rosto dele ser diferente não o torna uma pessoa diferente. E ao longo do livro a gente acompanha também o crescimento do August, porque afinal de contas ele nunca foi à escola, ele nunca teve amigos, nunca conviveu com ninguém, e agora ele precisa conviver, sair dessa bolha onde ele vive. Eu chorei muito quando eu terminei o livro, eu li super rápido, acho que em 24 horas, e chorei muito no cinema, eu soluçava, porque é uma verdadeira escola para todo mundo, para nos ensinar sobre gentileza, sobre compaixão, sobre aceitar as diferenças do outro. E tudo isso a gente tá aprendendo com um menino de apenas 10 anos, que é o August, então é uma história fantástica e emocionante que eu sei que você também vai amar. O próximo livro é um clássico da literatura infanto-juvenil, eu tô falando do Jardim Secreto. Eu tenho ele nessa edição linda aqui da Ciranda Cultural, também super gostosa, super fácil de ler. Eu quero reler, na verdade, porque eu já li quando eu era bem mais nova e sei que essa história também já foi adaptada algumas vezes para o cinema. Aqui a gente vai conhecer a Mary, ela acabou de ficar órfã e é levada pra morar então na mansão do tio dela, que é viúvo. E o tio dela fica sempre trancafiado dentro dessa mansão, é uma mansão gigantesca, tem mais de 100 quartos. E a menina começa a explorar então essa propriedade e começa a conhecer os jardins que cercam essa propriedade. Então que ela encontra um jardim secreto que está aí cercado por muros e trancado por uma chave que está perdida. A Mary então vai contar com a ajuda de 2 companheiros que ela vai conhecer nessa mansão e vai tentar descobrir uma maneira de trazer de volta a vida não só do jardim, mas também dessa propriedade, dessa mansão que está cercada aí de tristeza. É uma história muito linda, muito emocionante. Eu já assisti ao primeiro filme mais antigo. Eu amo essa história. Acho que ela também toca o nosso coração porque a gente conhece uma menina que acabou de perder, né, a família dela e mesmo assim ela vai encontrar uma maneira de trazer de volta a vida a esse jardim e também aos moradores dessa mansão. É uma história incrível, como eu falei, um clássico. Se você não leu, dê uma chance que você também vai amar. O último livro que eu vou falar é esse aqui, A Princesinha, que inclusive é da mesma autora do Jardim Secreto e eu tenho uma ligação bem gostosa com essa história porque eu li o livro quando eu era bem pequena e eu assisti ao filme várias vezes enquanto eu era criança, então também gosto muito dessa história. Aqui a gente vai conhecer a Sarah, ela é levada pelo pai dela para um colégio interno, onde ela vai viver enquanto ele está servindo aí na guerra. E lá ela é tratada como uma princesa, porque a família dela é muito rica, então ela tem todos os privilégios assim no colégio, sabe? Mas o que de melhor a Sarah tem é a capacidade dela de sonhar, de imaginar, então ela conta várias histórias, ela traz assim esses sonhos dela mesmo para a vida dela, conta várias histórias para as crianças desse colégio, então ela é muito adorada por todos. Mas um dia ela recebe uma notícia muito triste de que o pai dela morreu na guerra e para que ela possa continuar vivendo então nesse colégio interno, porque ela não tem para onde ir, ela não tem mais família, ela precisa trabalhar então para pagar a vida no colégio, para poder ter comida, um lugar onde morar. E ela é levada então para o sótão desse colégio, ela fica lá e lá ela vai ter que aprender como ser uma princesa usando a imaginação dela, porque ela vai passar fome, frio, ela vai ser muito maltratada. E mesmo assim a Sarah não perde a doçura dela, não perde a crença nas coisas que ela gosta. E ela acredita muito que a magia vai salvar a vida dela, que as coisas boas vão voltar a acontecer pra ela. E a gente começa a acompanhar então toda a imaginação dessa menina enquanto ela tá sofrendo, enquanto ela tá passando por todas as dificuldades. Ela usa a imaginação, a magia, os sonhos dela pra continuar vivendo de uma forma muito feliz, sempre acreditando em coisas positivas. Eu tenho essa edição muito bonita. Ela é toda ilustrada, eu adoro essa edição, ela tem as folhas como se fosse uma revista mesmo. E como eu falei, eu amo essa história, também já foi adaptada para o cinema, tem várias versões desse livro também, é um clássico da literatura infanto-juvenil. E assim como o Jardim Secreto, então, da mesma autora, indico muito para todo mundo, porque a gente conhece, então, o quanto essas crianças são fortes, né, nessas histórias, o quanto elas passam por coisas tão intensas e mesmo assim conseguem encontrar, então, coisas boas ao longo da vida. Realmente vale muito a pena a leitura. Eu adorei gravar esse vídeo pra vocês, adorei mostrar esses livros que tocaram meu coração, que são narrados por crianças, que se passam com crianças, são histórias fantásticas. Deem uma chance a esses livros que eu tenho certeza que vocês vão adorar, assim como eu adorei cada uma dessas leituras que aqueceram aí meu coração. Não se esqueçam então que vocês podem comprar esses livros usando o meu link da Amazon que tá aqui no box de descrições, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais!